Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos, eu sou do Grupo Escoteiro Verbo Divino, de Assis, São Paulo, e hoje nós vamos falar sobre Lei de Ohm. Esse assunto não é difícil, não é complexo, porém não dá para falar dele apenas em um vídeo, então nós vamos ter que dividi-lo em algumas partes. Quando a gente fala de Lei de Ohm, nós estamos falando de três grandezas importantes no mundo da elétrica, que é a resistência, a corrente elétrica e a tensão, também chamada de DDP. Mas afinal de contas, o que é uma grandeza? O que isso significa para a gente? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado. Então, por exemplo, nós podemos medir distâncias, podemos medir a velocidade de um corpo, a velocidade de um carro, por exemplo, o tempo e por aí vai. A distância entre um ponto e outro nós podemos medir em metros, em quilômetros, por aí vai. A velocidade de um carro nós podemos medir em quilômetros por hora, por exemplo, metros por segundo. O tempo nós podemos medir em segundos, em minutos, em horas e por aí vai. A resistência elétrica nós medimos em ohm. A corrente elétrica nós medimos em ampere. E a tensão nós medimos em volt. Dentro de um circuito elétrico eu posso ter uma resistência de, 100 ohms. Dentro de um circuito elétrico eu posso ter uma corrente de 20 amperes, por exemplo. Dentro de um circuito elétrico eu posso ter uma tensão de 110 volts, por exemplo, 220, 12 volts e por aí vai. Isso é o que a gente chama de unidade de medida, tá? Volt, ampere e ohm. Inclusive, no formato antigo, no formato anterior de prova de rádio amador da Anatel, havia uma pergunta que era basicamente o seguinte: quais são as unidades de medidas relacionadas à lei de Ohm? Ou quais são as grandezas relacionadas à lei de Ohm? E aí você tinha ali algumas alternativas, a única correta era aquela que relacionava resistência, corrente elétrica e tensão. Em algumas questões de rádio amador, a gente também tem a expressão DDP, tá? Então a gente não pode confundir. DDP e tensão são a mesma coisa, tá? Onde a unidade de medida da resistência é o ohm, a unidade de medida da corrente elétrica é o ampere e a unidade de medida da tensão ou da DDP é o volt, tá? E aí você pode de repente pensar o que significa resistência, o que é uma corrente elétrica, o que é uma tensão. E aí a gente pode tentar fazer uma comparação, uma analogia com o encanamento de uma casa. Quando a gente fala de circuito elétrico, nós temos, por exemplo, a corrente elétrica. Fazendo uma analogia com o sistema hidráulico da sua casa, a corrente é como se fosse a água que percorre o encanamento. Sai de um lugar e vai para outro. A tensão
a gente pode comparar com a pressão que essa água sofre para percorrer o sistema e chegar na torneira da pia, no chuveiro e por aí vai. A resistência nós podemos comparar com a dificuldade que essa água vai ter para percorrer o caminho. Então, você pode colocar, por exemplo, um registro interrompendo a passagem de água. A resistência dentro de um sistema elétrico, dentro de um circuito elétrico, vai dificultar a passagem da corrente elétrica. Tá? Então, fazendo uma analogia, uma comparação, seria basicamente isso. Tá? Esse vídeo é para ser apenas uma introdução à lei de Ohm, não é para ser algo complicado, algo complexo e nem longo. Tá? Então, nós vamos encerrar essa parte por aqui e continuamos na próxima parte. Então, fica atento aos próximos vídeos. Se você gostou, compartilha, se inscreve e dê um joinha. Um forte abraço e sempre alerta.